Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu módulo de microserviços REST ou RESTful, tá? Nós vamos aprender também a diferença do que é o REST e o RESTful, tá bom? Então aqui nessa primeira aula aqui a gente vai ter um entendimento bem bacana da evolução dos serviços. Por que hoje o RESTful tomou conta do mercado e todo projeto novo, sistema web, principalmente para comunicação entre sistemas, tá? A preferência é o REST. A gente vai entender um pouquinho da evolução, como que era feito antes, e vamos falar um pouquinho dos conceitos, estrutura, nomenclatura, que vai fazer você ter um entendimento durante o curso, tá bom? Então, assim, primeira coisa, vamos começar aqui de baixo para cima, tá? Tem que ir de baixo para cima. A gente tem aqui a parte em vermelho, tá? Que é a parte bem antiga. Eu estou representando aqui a parte antiga de como que era a troca de informação dos sistemas antes, tá? Isso ainda existe. Tá? Tudo que eu vou falar aqui sendo tecnologia antiga, método, formas de se criar projetos, trocar informação, tudo existe ainda, tá? Mas quando você vai criar um projeto novo hoje em dia, você dá preferência para a tecnologia de ponta, tá bom? Então, assim, antigamente como que era a troca de informação, por exemplo, tá? Entre os sistemas? Era uma bagunça total. Você tinha lá várias equipes, por exemplo, a equipe de uma empresa, a empresa A, uma empresa, por exemplo, de laboratório ou hospitais, tá? Criava o seu sistema para gerenciar lá o hospital, tá? E daí ia fazer uma troca de informação com outra filial, tá? Outro laboratório ou outro hospital. Eles criavam vários projetos, todos iguais, com repetição de código, com o mesmo método de cadastrar cliente, de consultar, deletar, então era tudo repetido. Então era uma bagunça enorme para você conseguir trocar dados entre os sistemas para fazer eles se comunicarem. Era dados duplicados, a todo momento erros e problemas. A integração entre os sistemas funcionava de um jeito péssimo, tá? A única forma mais assim, chegava a um nível assim de satisfação era você conseguir transmitir pelo banco de dados e pela rede a informação de um sistema pelo outro, mas era uma coisa também que ocupa muita rede, o sistema cai, tá? Era muita bagunça, tá? A troca de informações nos sistemas antigos era muito bagunçado, tá? Isso ainda existe ainda, por exemplo, sistemas antigos que são sistemas enormes aí, principalmente na parte do governo, os sistemas antigos aí estão em funcionamento e vão ficar pelo resto da vida, tá? O governo dificilmente vai trocar os sistemas aí que já estão funcionando a vida inteira por um novo, assim, do zero, tá? O governo é o último a fazer essas trocas de investimento em tecnologia, tá bom? E daí, com essa bagunça dos sistemas, eles chegaram daí, o pessoal evoluiu, teve a era do SOA, né? Arquitetura orientado a serviços, tá? A gente teve daí uma evolução, saímos aqui dessa bagunça aqui que era a troca de informações entre os sistemas e chegamos na era SOA, tá? Aqui tem esse retângulo maior aqui, marrom fraco, que é a era do SOA, que era arquitetura orientada a serviços, tá? Então, você tem lá a arquitetura dos sistemas, todos pensados na troca de informação de um para o outro, e essa comunicação era feita em forma de XML, usando SOAP, tá? Então, assim, a arquitetura orientada a serviços chama-se SOA, e a comunicação daí, usando o XML, que daí era feito em XML, ou o sistema do governo tem muito disso, tá? Já vi muito sistema hoje ainda que é dessa forma. Com certeza aí você que está entrando no mercado agora, com certeza em algum momento você vai se deparar com um sistema que tenha comunicação usando o SOAP e por trás a arquitetura SOA, tá?
ali tem um grande problema, é extremamente complexo. A troca de informação funciona, sim, funciona. Só que tem muito problema na complexidade da troca de informação. A arquitetura também, ela às vezes pode dar algumas lentidões. Existe aí alguns problemas sérios aí na parte da comunicação SOA em XML. Quando você manda um arquivo de comunicação para um outro sistema, ele tem que ler, ele tem que integrar, ele tem que varrer todo aquele arquivo, processar e inserir no banco de dados, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona, ó, isso daqui é um SOAP, ó, tá? Por exemplo, ó, um método aqui de ADD Person, ADD Pessoas, tá? Olha só que bagunça que era isso. A comunicação é feita todo em elementos XML. Dentro dos elementos você tinha os valores, tá? E o tipo de dados também, tá? Então aqui, por exemplo, método deletar a pessoa. Aí você tem os dados, tá? Você tem assim, uma bagunça tremenda. Olha só que bagunça que é isso aqui, tá? Tá? Isso daqui até que está bem organizado. Isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu peguei na internet para vocês terem uma ideia do que é um arquivo de comunicação XML usando SOAP com arquitetura SOA. Tá? Então, assim, o sistema tinha que receber esse arquivo, processar cada elemento e inserir na base de dados. Tá? Aí você gerava também o teu próprio arquivo de comunicação, enviava para outro sistema e ele também tinha que processar, inserir os dados no banco de dados. Isso existe muito, a parte do governo, principalmente a parte de saúde, agências da saúde que determinam padrões de dados, tá? Comunicação entre sistemas do governo, muito. Nota fiscal também, um tempo era muito feito isso, usado isso também para nota fiscal também, né? Só que é muito complexo, ele é muito bagunçado, ele é problemático mesmo. E daí o pessoal foi estudando e chegaram daí na arquitetura REST. Tá? Então, assim, qual que é a diferença entre REST e RESTful? Tá? REST é a arquitetura. Então, você tem a arquitetura de construção do sistema usando a arquitetura REST. Aí, quando a gente pega um sistema que a gente está criando em cima da arquitetura REST, a gente implementa os métodos, por exemplo, os métodos de salvar, de deletar, de consultar, atualizar, assim por diante, aí esses microserviços são os RESTful. Tá? Aí esses microserviços, eles têm cada um tem uma responsabilidade bem definida. Tá? E também, além deles ter uma responsabilidade bem definida, bem separadinha, cada método vai fazer um processo dentro do sistema bem definido, ele também pode ser usado para ser acessado por outros tipos de sistemas operacionais, por outros softwares. Tá? O microserviço em RESTful pode ser acessado por um sistema PHP, um sistema C#, tá? Ele pode ser acessado por qualquer tecnologia. Um aplicativo de celular, tá? Ele pode ser acessado por qualquer tipo de sistema. Certo? Isso é bacana dos microserviços em RESTful. Além de ter tudo separadinho, bonito, cada um com sua responsabilidade, ele pode ser acessado por qualquer tipo de sistema. Aí você tem uma grande reutilização de código, a complexidade é muito baixa, fica bem organizadinho, tá? E a troca de informação também é muito bacana, porque você consegue, por exemplo, ter um banco de dados central e todas as suas filiais, todas as outras empresas que precisam de dados seus, trocar dados, podem enviar para você, apontando para o teu microserviço RESTful. Tá? E se as outras empresas querem resgatar um dado, elas podem consultar também, apontando para o teu
microserviço, tá? Então, assim, é muito fácil, é muito bacana. E também, como a gente aqui é focado em Java, o Java ele tem a parte destinada só à arquitetura REST e aos microserviços RESTful, tá? Que esse é o objetivo aqui do nosso curso, tá bom? Então, só assim para a gente ter aqui uma representação dessa evolução, quando de baixo para cima aqui, essa parte vermelha, isso aqui é questão de mais ou menos aí sistemas de 20 anos atrás, que eram toda essa bagunça. Essa parte aqui do SOAP, que a comunicação era em SOAP, tá? Hoje existe muito na parte de sistema de governo, por exemplo, em alguns sistemas legados, mas existe muito ainda. Isso aqui são sistemas aí que foram feitos aí há 10 anos e até hoje estão rodando, tudo funcionando em SOAP, isso existe muito. E de alguns anos para cá, daí a gente tem a glória do REST, tá? Que eu coloquei até um troféuzinho aqui, porque hoje ele se destaca mesmo com uma simplicidade, uma facilidade e resolve muitos problemas de performance, troca de dados, acoplamento. Sim, hoje você não precisa mais se importar com o framework front-end, tá? Tudo trocando JSON, uma facilidade bem tranquila mesmo para você desenvolver. A complexidade diminuiu muito, tá? Só que o REST, ele é um subconjunto do SOA, tá? Por isso que eu coloquei aqui, tem esse retângulo maior aqui, que dentro do SOA, tá? O REST e o SOA, eles não estão totalmente separados, tá? O REST e o RESTful, eles são aí um subconjunto da parte do SOA, porque o SOA, ele é uma arquitetura orientada a serviços, sim, e o REST também é uma arquitetura orientada a serviços ou microserviços, tá? Por isso que eles estão aqui dentro do mesmo quadradinho, tá? Então, o REST e o SOA, eles fazem parte o quê? Das arquiteturas orientadas a serviço, tá? Então, e o REST, ele é aí um subconjunto do SOA, tá bom? Então, o foco do nosso curso aqui é o REST, arquitetura, vamos entender toda a arquitetura REST e vamos criar aí vários microserviços com o RESTful. E a gente vai ver que bacana. Hoje é essencial você ter esse conhecimento para você se candidatar às vagas de emprego aí para um desenvolvedor Java, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, tá bom?